Meus amigos queridos da nossa Casa do Caminho, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez, estudando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje o estudo, como sempre, é muito importante, é muito reflexivo, é um estudo que nos traz pensamentos, nos traz ensinamentos que nós devemos trazer para os nossos corações, tá? Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o título é Bem-aventurados os que têm o coração puro. E os nossos itens são o 9 e o 10. Mãos não lavadas, a verdadeira pureza. Então, antes de qualquer coisa, a gente começa pedindo a vocês que não esqueçam de ajudar a nossa casa que está voltando com as suas tarefas, os seus trabalhos. Graças a Deus está abrindo e precisa da ajuda que nós sempre demos, né? E como muitas pessoas durante a pandemia se afastaram e ainda não voltaram, e muitas deixaram também de ajudar, contribuir para que a casa funcione, nós continuamos pedindo a vocês que não esqueçam não, é pelo Pix da casa, tá? A contribuição, pelo Pix da casa. O Pix é pelo CNPJ da casa. Estou fazendo confusão, com o CNPJ da casa. Então, se quiserem continuar ajudando, será um grande favor que vocês fazem para todos nós. Então, vamos lá. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa se conectar com o plano espiritual, com a direção espiritual da nossa Casa do Caminho, e que nós possamos estar mais sustentados, mais amparados em todos os sentidos, no que vamos falar, no entendimento que vamos ter. Então, vamos fazer a nossa prece. Convido vocês a fazerem a prece comigo. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, estamos aqui, Senhor, profundamente agradecidos por todas as bênçãos recebidas, Jesus, que não são poucas não, são muitas. Nós estamos aqui com o coração alegre, coração muito alegre, por estarmos conseguindo seguir a nossa trajetória que nós já tínhamos programado contigo, Jesus, e com a nossa casa, de fazer os estudos, de seguir a questão da nossa evolução espiritual. Então, muito obrigado, Mestre, muito obrigado mesmo a todas as bênçãos recebidas. Eu acho que eu falo isso em nome de todas as pessoas que passaram por situações difíceis, que passam por situações difíceis, mas que sentem a tua presença na nossa vida. Então, Jesus, muito obrigado, querido Mestre. Obrigado, mãezinha querida, Maria de Nazaré, por todas as bênçãos recebidas, que nos acolhe como filhos que somos seus. E obrigada a esse plano espiritual maravilhoso, esses amigos queridos, Dr. Herman, Dr. Bezerra e tantos outros, que estão sempre conosco, segurando nas nossas mãos e nos tirando as preocupações mais fortes que estamos dentro de nós, muitas das vezes passando momentos muito difíceis, e a gente sente a presença deles junto de nós. Obrigado, amigos. E que seja em teu nome, Jesus, que seja em nome de Maria, nossa mãe, que seja em nome de todos os benfeitores espirituais da nossa Casa do Caminho, que seja em nome, acima de tudo e sempre, de Deus, que é nosso Pai de amor, que pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, amigos, vamos lá. Amigos, eu quando falo amigos, é amigos e amigas, porque graças a Deus é o que eu mais tenho aí na Casa do Caminho, né?
Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 8, bem-aventurados que têm o coração puro. E o nosso item de estudo hoje é o 9 e o 10. Só que o item começa no 8, que já foi estudado. A verdadeira pureza. Mãos, então, mãos não lavadas. Jesus, eu vou ler de novo isso aqui, que já foi estudado, para a gente poder interagir e entender o que vem a seguir, tá bom? Então, o item 8. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Jesus lhes responde dizendo: e vós? Por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele que disser palavra ultrajante a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Olha só o que Jesus vem trazendo para eles. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta material que fizer a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Não é o que Jesus veio nos ensinar. Ainda que depois não honre nem assista seu pai ou a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, se torna inútil o mandamento de Deus. Então, Jesus já vem dando o puxãozinho de orelha neles, dizendo assim, por que vocês falam isso, né? Que vocês vão honrar o pai e a mãe, mas se vocês honram dando coisas materiais para a igreja, vocês estão quites com a lei de Deus. Não é isso. Não é isso que Deus trouxe para a gente. Então, o Jesus depois vem falando mais adiante assim, e depois chamando o povo a si, diz-lhe: ouvi e compreendei bem isso. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é o que o suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro. Porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Aí a gente já começa a refletir assim, meu Deus, o que é que nós fizemos mais nessa pandemia, né, que não fosse estar nos limpando por fora? E passa álcool 70, e vem da rua, e tudo que compra, as coisas que chegam no mercado, e passa álcool e lava tudo. Isso, certo. Nós estávamos nos precavendo. Mas o que Jesus queria trazer, ele sempre trazia, ajeitava um modo de poder falar para aquele povo simples. E hoje em dia, isso aqui entra bem em nós, em 2023, que não somos mais tão simples, já temos tanto conhecimento, tanto estudo e ainda não fazemos? A gente faz isso. A gente passa álcool, gel, tudo, e se limpa e toma todo o cuidado de higiene que é certo para se precaver materialmente na matéria, não é? Para se precaver contra doenças, tomamos vacina daqui, vacina dali. É certo, não é errado. Mas o que Jesus queria trazer para todos nós é que o mais importante disto tudo é seguirmos as leis divinas. E as leis divinas, o que vem trazendo para nós? Modificação interior. Conhece-te a ti mesmo.
Então, não adianta nós estarmos seguindo os preceitos da nossa religião, lendo, estudando e falando, como eu estou falando aqui agora, se eu por dentro ainda não me modifiquei. Eu estou seguindo a lei divina? Vamos refletir. Hoje, como sempre, o Evangelho é pura reflexão. Isso é para cada um de nós. Para cada um de nós. Vamos lá no nosso... Agora eu já estou no 8, que não era nem para eu entrar, mas já entrei. Vamos para o nosso, que é o 9. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar na sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. Jesus sentou na mesa. O fariseu, então, começou a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois! Quem fez o que está por fora, também não fez o que está por dentro? Olha só a reflexão que ele faz. Os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens. Aí é que Jesus vinha dizendo. Para eles, interessava mais as regras estabelecidas pelos homens, ensinavam a eles que isso agradava a Deus, como até hoje, né, a gente vê isso, do que modificar o seu modo de ser. Aí é que está o X do problema. É aquela questão, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ficar assim. Não, não vai ficar não. Se você nasceu assim, e se você acha que você está errado, porque a gente sabe quando a gente está certo e quando está errado, a gente tem que procurar modificar aquilo. Porque o princípio desse estudo, lá no item 1, né, dos que têm o coração puro, Jesus vem falando nas criancinhas. Ele vem dizendo assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Porque os discípulos estavam afastando as crianças que queriam chegar perto dele, né? Por quê? Ele dizia assim, todo aquele que tiver o coração puro como o de uma criança, ganhará o reino dos céus. Só que, vamos refletir de novo aí, uma criança não é um espírito que vem trazendo vem numa trajetória grande, vem trazendo as suas coisas boas, vem trazendo as suas coisas não muito boas. É um espírito. Só que, enquanto ele está naquele corpo de criança, esse espírito ainda não tem condições, pelo fato da criança não estar totalmente com o corpo, digamos assim, pronto, né, de um adulto para demonstrar a sua vontade, o que você é e o que você não é. Então, a criança, você vê que a criança fala as coisas naturalmente, o que está sentindo. E as crianças ainda não têm condições de ter ódio de nada. É que criança não tem preconceito, principalmente as crianças menores, não tem preconceito de cor, não tem preconceito de nada. Então, eles são puros, digamos assim, enquanto estão naquele corpinho pequeno. Porque ainda não conseguiram demonstrar as suas verdadeiras sensações, o seu verdadeiro querer, não é? Muitos são bons, espíritos bons, espíritos que já caminharam bastante, e outros são espíritos daqueles mesmo. Tanto que a criança começa a crescer um pouquinho, quando é um espírito complicado, começa a botar logo suas unhas de fora.
Aí os pais dizem, meu Deus do céu, essa criança é terrível, não obedece, fala, por quê? Que espírito está ali? Então, quando chega uma criança de uma família, a gente tem que entender que está chegando ali um espírito que está trazendo consigo uma bagagem muito grande. E sabe Deus a bagagem que ele está trazendo, né? De vivência. Então, vamos lá, né? Nós estamos lendo o 9, já acabamos de ler o item 9, né? Então, vamos para o 10. Então, os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais seus severos observadores faziam caso de consciência. A essência, muito simples, acabara desaparecendo sob a complicação da forma. Como se fosse mais fácil praticar atos exteriores do que reformarem-se moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiam a si mesmos e se acreditavam quites para com Deus, porque se habituavam a essas práticas. Mas continuavam como eram, pois lhes ensinavam que Deus não exigia mais nada. Vamos lá, vamos refletir mais um pouquinho. Jesus recebeu esse planeta Terra informação para que ele cuidasse. Jesus é o governador do nosso planeta. Jesus é um espírito puro. Ele já adquiriu toda a pureza que conseguiria adquirir, né? Toda a pureza. Então, Jesus é um espírito que está junto de Deus. Não é qualquer espírito que está junto a Deus, trabalhando com Deus. Tanto que ele recebeu este nosso planeta azul para ele governar e orientar. Jesus foi, junto com os engenheiros siderais, foi vendo, fazendo, e quando chegaram os seres humanos, vamos falar agora dos seres humanos, ele começou a ver que a coisa estava difícil. Chegou num ponto que Jesus se prontificou, isso há 2023 anos atrás, ele se prontificou a vir como um ser humano, encarnar no meio de um povo totalmente desestruturado ainda moralmente. Então, dizem os estudos que Jesus levou 1000 anos se preparando para poder adentrar ao nosso planeta. Imagina, hein? Como é que o espírito dele teve que fazer muito esforço para poder encarnar como homem. Chega aqui, ele veio fazer o quê? Nos ensinar, veio nos trazer as leis divinas para nos ajudar a caminhar mais rápido. Ele estava achando naturalmente que esse povo está muito devagar, eles não estão evoluindo, vamos lá, eu vou lá. Ele veio e ficou pouco tempo. Ele escolheu as pessoas simples para seguir os discípulos, mas aqueles que tinham condições de depois continuar com o trabalho dele. Ele sabia que ele ia embora logo, né? Tanto que Jesus foi embora com 33 anos. Ele sabia tudo. Mas ele sabia que nesse intervalo ele iria fazer todo o possível para deixar esses discípulos dele preparados e preparar o povo que ele conseguia ir encontrando e fazendo os ensinamentos, mas como trazer coisas tão importantes como as leis divinas para um povo que não entendia praticamente nada. E aí, o que ele fez? Ele começou a trazer os ensinamentos como parábolas, coisas simples, né? Ele trazia historinhas simples, mas sempre trazendo isso como para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo, né? Então, vamos seguindo aqui. Então, diz assim, ó, Deus, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, né? Eles seguiam aquelas regras dos ensinamentos humanos, mas continuavam como eram, achando que fazendo aquelas coisas que faziam
de ajudar aqui, de coisas materiais, eles estariam agradando a Deus. Eis porque o profeta lhe disse, profeta Isaías, né? É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. Olha isso. E é a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere ao dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que Jesus não ensinou não vai continuar, não vai servir para nada. Vai cair por fora. Porque ele ainda dizia, porque tem um pedaço aqui que diz assim, quer ver? Eu não sei onde é que está. Aqui. Está no 8, aí no finalzinho do 8, né? Toda planta que meu Pai Celestial plantou não será arrancada. Deixai-os. Pensando assim, ele disse para os discípulos, são cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Quer dizer, não vão resolver nada. Então, a reflexão de hoje é essa. Estamos na doutrina espírita. Eu, nesse momento, isso é para mim agora, eu estou falando comigo, e estou falando com vocês também. Eu estou falando das leis divinas através do Evangelho que Jesus trouxe para nós, os ensinamentos. Eu, Marilda, em 2023, eu já estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer? Eu já me reformulei totalmente? Isso eu reflito muito, gente. Isso nós temos que refletir muito, principalmente nós que estamos aqui estudando. Eu já faço isso. Estamos fazendo muita coisa. Não temos também que estar nos maltratando, achando que não estamos fazendo nada. Estamos sim, nós estamos fazendo. Nós estamos no caminho. E Jesus está vendo isso. E por isso nós temos todo o respaldo, todo o apoio do plano espiritual, principalmente da nossa casa, que nos ajuda tanto. Porque eles sabem das nossas intenções, sabem das nossas dificuldades. Falam para a gente isso, eles falam para a gente isso. Doutor Erma fala muito para a gente isso. Porque nós não estamos ainda tendo a fé necessária para passar pelas dificuldades, principalmente isso, porque a gente corre para o doutor Erma justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Corre toda hora, mas basta que a coisa fique mais complicada e que vai ficar para todo mundo, que a gente corre para o doutor Erma. E ele diz, cadê a fé? Está já se transformando moralmente? Como estão seus sentimentos e seus pensamentos? Como estão as suas atitudes perante o próximo? E é justamente isso que a gente tem que estar sempre refletindo. Vamos continuando, porque ainda tem um pouquinho. Então, diz assim aqui, a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Qualquer religião. Mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Eu pessoalmente, eu acho que eu já fui católica, gosto da Igreja Católica, gosto da religião católica, foi a única religião que eu tive. Mas quando eu adentrei para a doutrina espírita, eu me encontrei aqui. Porque eu acho que a doutrina espírita é tão consoladora, ela é tão esclarecedora, que a gente só não muda se a gente não quiser. Não é? Só se a gente não quiser.
Então, toda religião que não torna um homem melhor não atinge seu objetivo. Então, não adianta nós dizermos, enchermos a nossa boca e dizermos assim, não, porque eu sou espírita. E não fazermos o que o nosso evangelho está nos ensinando. O evangelho de Jesus. Não adianta. Então, toda vez que nós deitarmos a cabeça no nosso travesseiro, nós devemos fazer como Santo Agostinho fazia. Será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito de bom hoje? Será que eu errei em alguma coisa? O que é que faltou eu fazer? O que é que eu fiz de errado para que amanhã eu não faça mais? São essas reflexões que vão nos dando um respaldo para que a gente vá se modificando. Porque, amigos e amigas, estamos em plena transição planetária. Chegou um momento em que não dá mais para esperar. Ah, porque eu vou mudar na próxima encarnação. Eu sei que eu tenho muitas encarnações pela frente, temos. Mas basta dizer que daqui para frente, quem não tiver condições de encarnar no planeta Terra regenerado, vai encarnar no planeta mais complicadinho. Se eu não quis me melhorar aqui, se eu não fiz o melhor que eu pude aqui, eu não vou ficar aqui para ficar atrapalhando os que já fizeram. Foi o que aconteceu com o povo lá de Capela, né? Eles lá não quiseram acompanhar a evolução do planeta deles, então eles reencarnaram aqui com a gente, no comecinho da nossa caminhada humana. E vieram aqui, imagina, trazendo os conhecimentos que eles tinham, encarnando num homem primitivo, daqueles de caverna, para nos ajudar a caminhar melhor. Vocês imaginam, como é que pode, no homem da caverna, como é que pode aquele que inventou a roda? Ele já trazia conhecimento, já era um espírito mais adiantado ali, apesar de ser um homem da caverna, um daqueles homens bem, tipo quase um macacão ainda, né? Um macaco. Porque os homens primitivos tinham um jeito todo até de macaco. Então, continuando, a religião que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou foi falsificada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos signos exteriores é nula. Ela não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, que se digam calúnias, que se faça mal ao próximo ou qualquer que seja. Ela faz supersticiosos, essas religiões faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Olha quanto ponto reflexivo nós vimos nesse pedacinho de estudo hoje, né? Então, nós que estamos aqui nesse momento estudando, eu com vocês, a quem estiver me vendo, ou vai me ver mais tarde, ou vai me ver qualquer outra hora, vamos parar sempre e pensar nisso. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Quantas encarnações eu tiver pela frente, vai ser poucas para eu agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e aos meus guias e protetores, a doutora Erma, todas as bênçãos que eu estou recebendo nesse exato momento. Eu e o Gilberto. Toda a sustentação, todo o apoio não está sendo pouco. Eu já tive outras situações em que eu tive isso tudo. Mas agora caiu a minha ficha. Agora é que eu estou vendo como é importante você ter essa fé. Como é importante você estar sempre ligado aos espíritos
de luz. Então, meus amigos, pensem bastante nisso. Vamos rezar uns pelos outros, vamos estar mais unidos, vamos estar mais comprometidos com a nossa doutrina e com os ensinamentos que Jesus nos traz, porque nós só sairemos ganhando. A transição está em pleno processo. Muitas coisas a gente sabe que vai acontecer ainda, porque nada se transforma da noite para o dia, nada. É uma transformação de um grau de nosso planeta de provas e expiações, onde espíritos bem difíceis encarnam, somos nós, passando a categoria do planeta Terra, passar para regeneração, que ainda não é um planeta, ainda não será um planeta superior, mas vai ser um planeta em que nós vamos estar melhores. E ficarão aqui aqueles que conseguirem se melhorar o máximo possível. Mas não é de boca para fora. É a questão que Deus traz para a gente, Jesus traz para a gente, a transformação interior. Vamos seguir Jesus, que é a nossa bússola, o nosso mestre, o nosso guia. Seguindo o mestre, nós estaremos no caminho certo. Que Deus nos proteja, que Jesus Cristo esteja sempre conosco e que nós possamos, enquanto encarnados, estarmos juntos. Mas juntos de coração, de fé e com muito amor um pelos outros. Eu amo vocês. Se eu não falei, estou falando agora. Eu amo vocês. Até a próxima, se Deus quiser, e vamos refletir e vamos pedir a Jesus, uns pelos outros, que todos aqueles que se encontram em situações difíceis, situações precisando ter a saúde restabelecida, que o olhar amoroso do Mestre Jesus console, conforte e dê forças. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.